Olá, Henrique. Envio essa história para você, pois vejo que você escreveu histórias de lobisomem e, particularmente, eu acredito que você não romantizaria tanto se realmente vivesse essa experiência. Meu nome é Maria Luísa. Eu vivenciei algo que não consigo esquecer até hoje. Na época em que tudo aconteceu, eu tinha 12 anos. Morava com meus pais e 2 irmãos mais novos em uma comunidade pequena, zona rural do interior da Bahia, perto de uma estrada de terra que ligava a nossa região a uma cidade ainda menor. Não vou citar o nome do lugar, por respeito a quem ainda vive lá. E também porque, sinceramente, tenho medo de que aquilo ainda esteja por perto. Nossa casa ficava afastada das outras, cercada de mato baixo, pasto seco e alguns pés de juazeiro. À noite, o silêncio só era quebrado pelo canto dos grilos, pelo vento batendo nas telhas velhas e pelos cachorros latindo sem motivo aparente. Era 2022, período de seca. As noites estavam estranhamente frias para a época do ano e havia semanas que os moradores comentavam coisas estranhas. Galinhas apareciam mortas, rasgadas, mas sem sinais de roubo. Cabras sumiam. Um bezerro foi encontrado aberto, como se algo tivesse comido apenas partes específicas dele. Os adultos falavam baixo, achando que a gente não escutava. As crianças, como eu, escutavam tudo. Naquele tempo, eu ainda dormia cedo. Meus pais não deixavam o celular comigo à noite, e a televisão era desligada por volta das 9. Lembro bem porque foi numa dessas noites comuns, sem festa, sem lua cheia exagerada, sem clima de filme, que tudo começou. Eu acordei com um cheiro forte, algo entre ferrugem, terra molhada e carne crua. Achei que fosse algum animal morto no quintal, mas então ouvi o barulho. Não era passo de gente, também não era de bicho comum. Era pesado, arrastado, como se algo aprendesse a andar enquanto andava. Fiquei imóvel na cama, com o coração batendo tão forte que parecia denunciar minha presença. O latido dos cachorros cessou de repente, como se alguém tivesse mandado calar. Foi quando ouvi minha mãe sussurrar o nome do meu pai. E meu pai responder apenas: "Fica quieta, não acende a luz." Ali, com 12 anos, eu entendi que aquilo não era imaginação. Adultos não tremem assim por causa de vento. E foi nesse momento que algo bateu na parede do quarto. Não como um soco, mas como se um corpo inteiro tivesse sido jogado contra ela. Eu era muito curiosa, mas dessa vez, minha curiosidade me deu um pesadelo que me persegue até hoje. Eu me levantei lentamente. Meu coração batia forte. Eu podia sentir, e às vezes, parecia que podia escutar suas batidas. Mesmo assim, caminhei devagar até a janela do meu quarto. Escutei a porta se abrir. Eu estava focada demais para desviar minha atenção. Senti uma mão no meu ombro e me virei. Não me assustei, apenas me virei. Meu pai me olhava. Seu semblante era sério, mas era uma seriedade de terror. Ele disse baixo para eu me virar e ir para o quarto dele. Só então percebi que ele estava armado. Seus olhos estavam fixos na janela. Quando me virei, pude ver uma forma estranha que não consegui identificar de imediato. Mas estava olhando para mim, ignorando meu pai completamente, como se ele não representasse ameaça alguma. Foquei um pouco mais e pude ver a face daquela coisa. Era a coisa mais bizarra que eu já vi. Não era como os filmes descrevem. E, vai me desculpar, também não é como você descreve. Não tinha nada a ver com cachorro ou lobo. Parecia mais com um porco deformado. Não tinha orelhas grandes e peludas. Eram quase normais. Mas nos dentes você acertou. Eram grandes. Fiquei o tempo todo do lado do meu pai. O bicho chegou mais perto da janela. Ficou parado, imóvel, só olhando. Olhando para mim. Meu pai superou o medo quando percebeu o interesse da criatura em mim.
Ele gritou: "Vai embora, ou eu vou atirar." O bicho parecia entender. Ele olhou para o meu pai e sorriu. E outra coisa que preciso esclarecer: minha janela era de altura normal. Aquilo não era gigante como alguns influenciadores e a mídia descrevem. Mas dava muito medo, sim. Quando meu pai fez mira com o revólver, a coisa se abaixou, mas não foi embora. Nosso quintal era grande, cheio de árvores frutíferas e bananeiras. Minutos depois, ouvimos o alvoroço das galinhas. Sabíamos que estavam sendo atacadas. Meu pai me arrastou pelo braço e me levou para o quarto onde minha mãe estava com meus irmãos. Minha mãe chorava em silêncio, com meus irmãos encolhidos na cama. Meu pai trancou a porta e mandou todo mundo ficar no chão, longe das janelas. Ele falava pouco, como se qualquer palavra pudesse chamar aquilo de volta. O barulhão no quintal era desesperador. As galinhas não gritavam como quando uma raposa ataca. Era um som curto, interrompido de uma vez, como se algo quebrasse o corpo delas, antes mesmo que pudessem tentar fugir. Depois, o silêncio voltou, um silêncio pesado. Ouvimos passos de novo. Não vinham correndo, vinham calmos, confiantes. Pararam bem em frente ao quarto dos meus pais. Ouvi o som das unhas. Não eram patas. Arranhando a parede, lentamente, como se soubesse exatamente onde estávamos. Meu pai apontou o revólver para a porta. Eu nunca tinha visto meu pai rezar. Mas naquela noite ele rezava sem parar. Do lado de fora, algo respirava. Uma respiração grossa, úmida, como de alguém doente. Então veio a voz. Não era uivo. Não era grunhido. Era uma imitação ruim de fala humana. Disse algo que não conseguia entender. Mas hoje eu poderia jurar que aquilo falou o meu nome. Ninguém tinha dito meu nome naquela noite. Minha mãe tapou minha boca. Meu pai disparou contra a porta. O estampido ecoou pela casa inteira. O cheiro de pólvora se misturou ao cheiro de sangue e terra. O que quer que estivesse ali soltou um som estranho. Não de dor, mas de irritação. E saiu andando sem pressa em direção ao mato. Na manhã seguinte, o quintal parecia um açougue. Galinhas espalhadas, algumas só com o tronco, outras abertas. Não havia pegadas claras, apenas marcas profundas no chão, como se algo tivesse ficado agachado por muito tempo. Meu pai mandou todo mundo sair da casa naquele mesmo dia. Nunca mais dormimos ali. Anos depois, já adulta, perguntei a ele o que realmente viu naquela janela. Ele demorou muito para responder. Disse apenas: "Aquilo não veio para comer, veio para escolher." Até hoje não gosto de janelas abertas à noite. Não moro mais. No interior, não crio galinha, não escuto histórias de lobisomem por diversão. Porque eu sei que aquilo que me olhou naquela noite sabia exatamente quem eu era. E às vezes, quando acordo de madrugada, ainda sinto aquele mesmo cheiro, como se estivesse passando perto. Obrigada por ler. Espero que você conte essa história do jeito certo, como algo que realmente acontece.